O segredo para vender 40% mais reservas e de forma mais rápida. Mas antes, deixa eu me identificar aqui, né? Deixa eu me apresentar para as pessoas que estão vendo uma live minha pela primeira vez. Eu me chamo Felipe Lagreca, eu sou ex-funcionário da Booking.com, sou anfitrião, sou hoteleiro também, e eu auxilio, né, ensino anfitriões e donos de pequenas pousadas a triplicarem suas reservas e faturarem mais de 10 mil reais por mês com a sua hospedagem. Peço que você, se gosta do meu conteúdo, curta logo esse vídeo aqui. Você que me assiste no YouTube ou no Instagram, curta logo esse vídeo. Você que está me vendo no YouTube, se inscreva aqui no meu canal e ative as notificações, clicando naquele sininho lá e você ativa todas as notificações. E lembrando para você também que é importante que você compartilhe esse conteúdo. Por quê? Porque quando você compartilha o conteúdo com outros amigos seus, quando a maré sobe, né? Ou seja, quando pessoas da sua região também têm boas informações, juntos vocês são mais fortes. Porque a maré nunca sobe só para um. Quando sobe, sobe para todo mundo. Então, compartilhe esse conteúdo também. O que é esse milagre, Lagreca, que você vai me falar hoje? Primeiro que não é milagre. Primeiro que é um passo a passo. E por que eu falei de forma mais rápida? Né? Por que eu falei aumentar as tuas reservas de forma mais rápida? O mais rápido, ele se refere ao quê? Plataformas. O jeito mais fácil, mais rápido e mais seguro de você conseguir reservas do mundo online, indiscutivelmente, é através de plataformas. Ou melhor, são através de plataformas. As duas principais do mercado, vocês já sabem, é o Airbnb e a Booking. Ah, mas tem outros canais para vender? Sendo bem sincero com vocês, se a Booking e o Airbnb não estiverem atendendo o número de reservas que vocês esperam, eu partiria para o Instagram. Eu faria Facebook. Aí Google, Lagreca, é bom também. Mas eu gosto mais do Instagram e do Facebook. Eu tenho mais resultados, eu sinto que é mais fácil de usar do que o Google. Porque no Google você vai estar competindo com o Airbnb, com o Booking, com o Decolar, com o Expedia. Você vai estar competindo com as grandes plataformas. Por quê? Porque no Google é um leilão de palavras. No Facebook é em relação à atenção. Mas isso é um assunto para uma próxima live. A gente vai falar sobre isso na semana que vem. Então, quando eu falo sobre vender reservas mais rápido, mais fácil, mais seguro, é através de plataformas. Então, a live de hoje, ela passa muito sobre o caminho que o hóspede percorre, os pontos de atenção que ele olha nos teus anúncios. Ou seja, quando eu estou procurando viajar, para onde que eu direciono a minha atenção? E muitas vezes a gente tem tanta coisa para observar, tem tantos detalhes, porque assim, o segmento de hospedagem ele não é difícil. Ele é simples, mas você tem que saber olhar para cada um dos detalhes e ver que se você mexer em algum ponto, você pode estar atrapalhando o outro. Por exemplo, quando você, vou dar um exemplo bem simples, quando você opta por uma política restritiva, por exemplo, eu não aceito cancelamento até 30 dias, é uma política restritiva. Quando você adota esse tipo de atitude, automaticamente as suas vendas passam a ser menores. Por quê? Porque você está sendo mais restritivo. Se na sua região tiverem outros competidores que estão trabalhando mais flexível, né, com tarifas mais flexíveis, você provavelmente está perdendo diárias para os seus concorrentes. Isso é um ponto. Mas aí, às vezes, você está com o preço certo, mas a política está muito restritiva. Não vai. Então, você entende que é cada um dos pontos que fazem você, o hóspede, digamos assim, ir descendo num funil. É como se, como eu vou explicar, é como se o começo da jornada fosse um campo aberto, e à medida que ele vai se aprofundando, é o momento da reserva, que é exatamente onde a gente precisa tirar os obstáculos da frente dos hóspedes. Então, eu vou te dar uma noção hoje. Obviamente que você vai aprender em mais detalhes no nosso evento, na Semana Triplique Suas Reservas, mas hoje eu vou te dar uma noção do que é isso, de como que você pode melhorar ainda mais em relação a essas pesquisas. Então, todo mundo quer mais locações, todo mundo quer mais diárias, mas a pergunta é, você conhece o caminho que o hóspede percorre? Essa é a minha primeira pergunta. Você diz assim, pô, Lagreca, nunca parei para pensar nisso. Eu concordo, porque eu também, quando eu não trabalhava com isso, ou atendia, sei lá, fazia outras áreas, eu realmente também não pensava nisso. Mas quando a gente começa a trabalhar com as vendas, né, diretamente, obviamente a gente tem que pensar sobre isso para destrinchar, digamos assim, né, para tirar os obstáculos. Outro ponto também, você já parou para pensar quantos obstáculos a gente cria até encontrar a tua hospedagem? Tu vai dizer assim, minha nossa, Lagreca, que eu nunca parei para pensar nisso. Por isso que eu quero falar para você sobre a jornada de compra. Então, independente de você ser um quarto, Lagreca, eu tenho só um quarto na minha casa. Essa live vai atender para mim? Claro que vai.
Lagreca, eu nem estou trabalhando ainda. Eu nem tenho hospedagem ainda. Essa live, ela me serve para mim? Claro que serve, porque quando você tiver a sua hospedagem, você começar a trabalhar, você já sabe que pontos você não criar obstáculo para chegar a mais reservas. Porque um dos pontos que eu percebo que desestimulam qualquer pessoa em qualquer segmento é quando você não tem a receita, quando você não tem o dinheiro. A receita ela é muito importante. Então, a primeira coisa de qualquer negócio é que ele tem que trazer um respiro, um dinheiro, para que ele se pague, para que a pessoa fique otimista. Porque quanto mais tempo você demorar para ganhar dinheiro, você vai o quê? Se desencantando, você vai se desestimulando, esse negócio não é tão ruim, esse negócio não é tão bom como eu pensei. Então, por isso que é importante você entender essa live, seja você do absoluto zero, ou você que já está trabalhando, você que já está rodando, você já está funcionando. Acredito, pela minha experiência, eu desenhei todo o mapa, todo o passo a passo, e eu vou compartilhar um pouco aqui com você, beleza? Então, eu vou citar cada uma dessas etapas que funciona para anfitriões, pousadas, hotéis, tá? Um detalhe também que eu queria falar é que eu já vi muita hospedagem boa, né, que tinha potencial de vender muitas diárias, porém, não conseguia por conta dos obstáculos. E já vi hospedagem ruim, meia boca, desculpa o termo, mas meia boca, e que vendia muito bem, porque o anfitrião, o gestor, ele estava ligado e fazia realmente as coisas acontecerem. Beleza? Então, ó, feitas as devidas introduções, vou matar essa live aqui, eu acho que em 20 minutos, tá? 20, 30 minutos eu vou terminar essa live. É uma live curta, não vai ser uma live tão extensa assim. Então, pega papel e caneta na mão, desce o like aqui, se inscreve aqui ainda. Para quem não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso evento Semana Triplex São Reserva. O link está aqui embaixo, galera do YouTube, galera do Instagram está aqui. Então, vamos lá, papel e caneta na mão, vamos começar. Quando o hóspede resolve viajar e ele vai no Airbnb, na Booking, a primeira coisa que você tem que ter a consciência é que o hóspede já sabe para onde ele quer ir. Diferente do Google, onde a pessoa coloca a intenção lá, a pessoa vai lá, eu vou pesquisar sobre uma cidade, onde ele está descobrindo, ou talvez no Instagram, quando ele entrou no Airbnb ou na Booking, ele já sabe para qual cidade ele vai. E por que você está me falando isso da Greca? Guarda essa informação aí que daqui a pouco eu explico. Então, beleza. Já decidi para onde é que eu vou. Para onde é que eu vou? Eu vou citar a minha cidade, né? Eu gosto tanto de citar a minha cidade, né? Recife. Vamos para Recife. Então, o cara entrou lá no Booking, airbnb.com, booking.com, abriu a página. Beleza? Então, a primeira coisa que ele vai fazer é o quê? É colocar o nome da cidade dele, que ele vai viajar. Cidade que dele não, cidade que ele quer viajar. Esse é o primeiro ponto. Qual é o primeiro erro que acontece? Vamos lá, se isso pode estar acontecendo contigo. Eu vou dar um exemplo de Porto de Galinhas. Porto de Galinhas é uma praia de Pernambuco. Só que Porto de Galinhas está localizada no município de Ipojuca. Então, se você colocar Porto de Galinhas da Booking, se você colocar Ipojuca, vão aparecer as mesmas coisas. Só que na tua cabeça, pensa comigo, qual é a cidade que mais tem procura? Você que não é de Recife, você que não é de Pernambuco, você sabia que Porto de Galinhas fica em Ipojuca? Eu tenho certeza que você não sabia. Se sabia, são poucos que estão nessa live aqui que sabiam que realmente Porto de Galinhas ficava no município de Ipojuca. Posso dar um outro detalhe também para quem está no Ceará. Tem uma cidade chamada Amontada, e dentro da cidade de Amontada tem a praia de Icaraí, e tem Caraizinho de Amontada, que é uma região onde muita gente vai andar de kitesurf. Só que se você se cadastrar, seja no Airbnb ou na Booking, você pode escolher onde você vai colocar a sua hospedagem. Se vai ser em Amontada ou se vai ser em Caraizinho de Amontada. Porque em Caraizinho de Amontada tem muito mais pesquisa do que Amontada. Para quem estiver no Espírito Santo, que para quem está na Serra do Espírito Santo, conhece, obviamente, Pedra Azul. Pedra Azul é um lugar de serra que fica no Espírito Santo. Só que Pedra Azul fica no município de Domingos Martins. Se você colocar Domingos Martins, vai aparecer uma lista de hospedagens. E se você colocar Pedra Azul, vai aparecer outra lista de hospedagens. Então, por que eu estou te falando isso? Porque a primeira coisa que o hóspede vai pesquisar é pela cidade. Tu tem certeza que tu está na cidade certa, na cidade que mais tem procura? Você tem que estar atento nisso. Por exemplo, se você estiver numa cidade que poucas pessoas conhecem, tá? Mas essa cidade fica muito próxima de uma cidade que todo mundo conhece. Então, a cidade A é muito conhecida. A cidade que está a tua hospedagem é a cidade B. Não é tão conhecida, mas é muito próximo, é coisa de 5 quilômetros, 7 quilômetros, é muito próximo uma cidade da outra. Se eu não me engano, até 7 quilômetros você pode fazer isso, tá? Você pode pedir essa mudança. E aí você olha lá e você diz, putz,
Nessa minha cidade que eu tô, ninguém nunca procura por essa cidade, mas se colocar a cidade e tal, por exemplo, vou dar um outro exemplo. Aqui em Natal, onde eu moro, no Rio Grande do Norte, tem uma praia chamada Pipa. Pipa é a praia que todo mundo conhece. Pipa, todo mundo sabe qual é. Mas se eu perguntar assim, Tibau do Sul, você sabe o que é Tibau do Sul? Você vai dizer, cara, Tibau do Sul. E isso foi uma briga, na época que eu trabalhava na Booking, isso era uma das reclamações da associação das pessoas de Tibau do Sul, dos hoteleiros, donos de pousadas de Tibau do Sul. Eles reclamavam muito para a Booking que eles não tinham muita pesquisa, porque ninguém pesquisava Tibau do Sul, as pessoas só pesquisavam Pipa. Todas as vezes que pesquisavam Pipa, Tibau do Sul não apareciam nas pesquisas. E eles falaram, mas a gente é Pipa, a gente não é Tibau do Sul. E isso ficou uma briga durante anos e anos. No final das contas, eles conseguiram, né, depois de muito tempo, conseguiram, porque Tibau do Sul e Pipa é muito próximo. O hóspede não ficaria com raiva de se hospedasse em Tibau do Sul como se fosse Pipa, porque é muito próximo. Você nem sabe a diferença. Tá? Eu só descobri isso, eu sou frequentador de Pipa há muitos anos, eu só descobri isso depois que eu trabalhei na Booking. Então, o primeiro erro é que você pode não estar recebendo reservas porque talvez você não esteja aparecendo nas pesquisas. Então, o primeiro erro pode ser a tua cidade. Veja se a sua cidade está correta, se a sua localização no mapa está correta, se está tudo organizado. Se liga no que eu falei agora e tenta aplicar para você. Beleza? Próximo ponto, Lagreg, o que, é que o hóspede vai decidir? Chegada e saída. Ou seja, check-in, check-out, né? Os nomes mais bonitos, check-in, check-out. E a primeira pergunta que eu te faço é o seguinte: você tem produto na prateleira para vender? Tem disponibilidade na plataforma da Booking, na plataforma do Airbnb? Você tem disponibilidade? Porque lembra que eu falei essa semana sobre o modelo de negócio das plataformas? Eu falei assim, se você não tem produto para vender, não faz sentido você aparecer. As plataformas trabalham no modelo ganha-ganha. Quanto mais eu mando hóspedes para você, quanto mais reservas você recebe, mais você ganha e mais eu ganho também por conta da comissão. Então, se você quer aparecer na pesquisa, você tem que ter o quê? Disponibilidade. E aí eu pergunto, você tem disponibilidade? Você tem produto na prateleira para vender? Segunda minha pergunta, o que é que muitas vezes você não aparece tão bem? Ah, Lagreca, eu só quero vender 7 noites. Cara, o que tu quer é o sonho. Todo mundo quer. Quem que não queria, tipo assim, receber 3 reservas do mês de 10 diárias? Isso é um sonho. Isso é um sonho. Peça para 2, não peça só para você, não. Peça para mim também. Peça para 2. Mas esse não é o mundo real. A verdade não é essa. A verdade é que a gente tem 2 diárias, 3 diárias, 4 diárias, 7 diárias, 10 diárias. É muito bom. Mas, cara, é difícil. Então, assim, mas você precisa proporcionar condições. Eu entendo, quero 7 diárias. Mas se não vender 7 diárias, tu não vai querer vender 4 diárias? Tu não quer vender 5 diárias? Não quer, não. Eu quero. Ó, 2 para mim já tá boa. Mínimo de 2 diárias tá bom, porque uma diária é muito entre e sai. Mas 2 diárias para mim tá bom. 2 diárias para mim me atende. Então, pensa nas tuas restrições de tempo de hospedagem, tempo mínimo de hospedagem. Isso pode estar te atrapalhando as pesquisas. Tempo de preparação. Não tem gente que faz isso dando Airbnb. Ah, quando entrar um hóspede, eu bloqueio um dia antes da chegada e eu bloqueio um dia depois da chegada. Tem algumas situações, tem algumas pessoas que têm casa temporada que faz sentido fazer isso. Tudo bem, eu não recrimino. Mas se essa não for a sua situação, se você tiver condições, para que você bota tempo de preparo? Você está perdendo um dia antes e um dia depois. E se você for contar no número de reservas que você recebe no mês, é capaz de você estar com 30% do seu inventário sendo desperdiçado por conta de tempos de preparo que, se você tiver condições, retire. Isso atrapalha na tua visibilidade. Outro ponto, antecedência antes da reserva. Ah, Lagreca, eu moro distante da minha casa, eu entendo. Mas seria possível você fazer um check-in automatizado, né? Um self-check-in? Para o hóspede chegar lá, tiver um cofre com a chave, o cara digita uma senha ou uma fechadura eletrônica, você tem que receber o hóspede. Então pensa que tempo de antecedência, tempo de preparo, mínimo de noites, sem produto na prateleira para vender, você não vai aparecer independente da data que o hóspede colocar. Não vai fazer mágica. Isso, olha como eu estou só no comecinho, olha quantas coisas eu te trouxe e eu nem passei ainda do local e da data. Olha quanta informação eu te trouxe aqui. Se eu encerrasse a live aqui, eu já tinha ajudado muita gente aqui já. Se eu assim, ó, parasse aqui agora, só com essa pitadinha que eu dei, já tinha salvado um monte de gente aqui dentro já. Já disse, puta, não teria me ligado nisso. Pois é, imagina no dia do evento, o que tu vai aprender na semana de suas reservas. Imagina, tem muito mais coisa para você ver ainda.
Outra coisa também, tem pessoas que bloqueiam dias de check-in, dias de check-out. Ah, não faço check-in dia de domingo. Não faço check-out, sei lá, dia de sexta-feira. Tem pessoas que colocam restrições. Só que entendam que essas restrições, elas vão te atrapalhar. Você vai aparecer menos nas pesquisas. É um exemplo que eu sempre digo, assim, olha, pensa num atacante de um time de futebol. Pensa no Neymar. Pensa no Neymar. O Neymar tá jogando futebol. Para ele marcar gol, ele tem que chutar mais vezes no gol. Claro que pode acontecer dele não dar nenhum chute e num lance só e ele matar o gol ali. Ele pode fazer isso? Pode. Mas se ele chutar mais vezes no gol, ele não vai ter mais chances de marcar o placar, de fazer o gol? É a mesma coisa que a tua hospedagem. Quanto mais a tua hospedagem aparecer, maiores são as chances que tu vai ter de alugar ela. Então, dito isso aí, vamos para o próximo ponto. Depois que o hóspede colocou a cidade, colocou a data, o que ele vai pesquisar depois? Número de hóspedes. Aí eu pergunto para você, a tua hospedagem é preço fechado ou você tem preços diferentes para diferentes ocupações? Eu chamo isso de derivação de ocupação. Então, por exemplo, se a minha casa comporta 12 pessoas, eu sei que para alugar para 12 pessoas é mais difícil do que se eu alugar para 6 pessoas. É mais fácil você alugar para 6 do que para 12. Pensa que quanto maior o número de pessoas para casa, ou mais caro é a tua diária, menor é a tua demanda. Então, quando você vai fazer uma derivação de ocupação, uma das coisas que eu acho que é interessante é tipo assim, coloca um preço para 6 ou um preço para 8, que vale a pena você trabalhar, e a partir dali você vai aumentando à medida que a ocupação for subindo. Então, beleza, para 8 pessoas custa R$800. A cada pessoa que passar da oitava, na nona pessoa eu coloco 50. Então, se for 9 pessoas, 850. Se forem 10 pessoas, já vai para 900. Se forem 11 pessoas, vai para 950. Se forem 12 pessoas, já vai subindo de 50 em 50. Você vai subindo. Por quê? Porque é mais fácil você atrair para 8 pessoas do que você deixar o preço da casa fechado para 12 ou para 14, independente da ocupação. Mas aí você também pode dizer assim, lá, Greca, não vale a pena eu fazer isso. E aí eu também concordo. Eu também sou parceiro, eu não sou o dono da verdade. Eu estou trazendo aqui para você uma abertura. Eu estou trazendo para você um pequeno fragmento do que eu ensino numa metodologia muito maior. Eu só estou destravando um pouquinho a tua cabeça. Eu não estou nem te dando o caminho ainda. Estou destravando a tua cabeça. Só para você entender. Próximo ponto. Hospedagens que aceitam pets. Pô, aceitar pets é bom ou é ruim? Não vamos entrar nessa polêmica. Aceitar pets é um diferencial? Sem dúvida. Sem dúvida. Se eu fizer uma pesquisa aqui agora, eu pesquisar aqui, eu coloquei agora Recife. Apareceu aqui agora. Eu estava aqui, ó, apareceram 463 acomodações. Quando eu coloquei filtro de 463, eu coloquei aqui, ó, aceita pets. Cadê? Tem um aqui, ó, aceita pets. Cadê, meu Deus? Vou ter que colocar aqui, ó, 463, mas eu vou colocar aqui, eu vou adicionar um petzinho aqui, ó. De 463 hospedagens, caíram para 179 hospedagens. Então, para você ver que o pet, ele faz uma diferença. Então, na hora que o hóspede colocou a cidade que ele quer viajar, colocou a data que ele quer viajar, então você vê, olha quantos obstáculos tem. A cidade, a data, e agora o número de hóspedes, e depois se aceita pet ou não aceita. Porque isso vai mudar o quê? Na pesquisa. Isso muda completamente o jogo. Você sair de mais de 400 hospedagens para menos de 200, opa, a chance já diminuiu, né? O filtro, o funil já foi diminuindo, né? Isso vai diminuindo. Um exemplo também que eu dei de uma aluna, né, em relação a isso, foi em relação a Fátima. A Fátima, ela tem uma casa que fica ali em Iriri, no Espírito Santo. É um balneário que fica no Espírito Santo, uma praia. E ela tem uma casa para 14 pessoas. E ela fez lá, Greca, não, eu vou ter que colocar a casa no mínimo para 8, que aí dia de semana eu consigo cobrar R$80 no período de baixa e R$100 no período de alta. E no final de semana eu boto 100 por pessoa e 120 na alta. Né? Então ficou basicamente assim, alta temporada, dia de semana 100, e final de semana 120 por pessoa. E na baixa temporada ficou 80 e 100 no final de semana. Beleza? Só que o mínimo é de 8 pessoas. Então, o mínimo durante a semana para 8 pessoas ficou 640 e no final de semana ficou 800. E o mínimo na alta temporada ficou 800 e no final de semana ficou 960 para 8 pessoas. Qualquer pessoa que passe disso é mais R$100.
é mais R$ 100. Então, com isso, ela conseguiu o quê? Mais visibilidade. Mais pessoas, né, se interessaram pela hospedagem dela. Então, tanto quanto essa derivação, quanto a parte de pets, funciona muito bem em termos de diferenciação. Beleza? Próximo passo, turma. As pessoas costumam refinar filtro. As pessoas refinam o filtro, utilizam filtros. Pelo menos eu faço isso. Então eu vou lá e coloco. Eu quero, sei lá, o ar-condicionado, eu quero Wi-Fi, eu quero um lugar que tenha piscina, eu quero um lugar que tenha Smart TV, eu quero um lugar que tenha academia. Eu malho todo dia. Então, eu quero um lugar que tenha academia. Eu quero academia. Não tem, então eu quero um lugar que tenha pelo menos uma esteira para correr, ou um lugar para correr. Então, tem aqui e tal. Eu quero berço. Pronto. Essa mesma pesquisa que eu fiz, né, colocando 4 hóspedes, agora sem o pet, em Recife, eu falei 463. Quando eu coloquei pet, caiu para 179. Agora eu coloquei filtro e eu coloquei aqui como comodidades, eu queria um espaço que tivesse berço. Um lugar que tivesse berço. Beira-mar. Enfim, eu ia ter que trocar aqui. Eu vou ter que botar mais uma criança aqui. E agora vai aparecer a opção de berço. 457. E cadê a opção de berço? Berço. De 457 pessoas em Recife, eu coloquei aqui, 4 hóspedes, um adulto, 4 hóspedes, uma criança, aí apareceram 457 hospedagens. Quando eu coloquei aqui berço, caiu de 457 para 16. 16. Você entendeu por que eu desisti de vender meu berço? Estava no OLX. Se tiver alguém aqui que falou comigo no OLX que queria comprar meu berço, não vai comprar mais. Eu já excluí o anúncio. Por quê? Porque eu vi que é um diferencial. É um diferencial enorme. Eu estava pensando em vender, que eu tô cheio de tralha de criança em casa, carrinho, cadeirinha de descanso e tal. Eu falei, cara, você está entulhando muito a minha casa. Eu vou me desfazer disso, eu vou vender. E aí eu pensei, o berço eu não vou vender, porque o berço é um diferencial na hora da pesquisa. Então, vamos lá. As pessoas vão refinar o filtro. Normalmente, como é feito o refino do filtro? Eu coloco preço mínimo e preço máximo. Eu faço isso. Eu disse assim, olha, eu não vou pegar hospedagem por esse preço aqui e nem desse preço aqui que não dá para mim. Nem esse aqui, porque eu quero algo mais sofisticado, e nem esse aqui que é muito caro e que eu não tenho condições de pagar. Aí eu, coloco lá, deixa eu ver aqui, coloco lá, esse é o primeiro filtro que eu posso fazer. O outro filtro que a gente pode fazer dentro da plataforma do Airbnb é o quê? Espaço inteiro, quarto compartilhado, quarto inteiro. Beleza. Depois, quantidade de quartos. Na minha hospedagem, eu tenho 2 quartos. O segundo quarto foi criado, porque o imóvel não tinha 2 quartos. Era um quarto só, era um quarto de sala. E aí, só que o espaço era tão grande que deu para criar um outro quarto super aconchegante, que por sinal é uma suíte também. Então, eu fiquei com 2 quartos. Um apartamento de 2 quartos, ele vale mais do que um apartamento de 1 quarto. Em questão de privacidade, esse é um ponto. Eu me importo com isso. Outra coisa também, em número de banheiros. Para mim, banheiro é muito importante. Então, por exemplo, se eu vou para um apartamento com 4 pessoas e só tem um banheiro para usar 4 pessoas, eu já não quero. Eu já não vou. Não vou. Eu sou chato, eu não vou. Eu não gosto de dividir banheiro com a minha mulher. Eu não gosto de dividir banheiro com a minha mulher. Acho que banheiro é uma parada meio íntima. Meu banheiro é meu e pronto. Então, quando a gente vai fazer uma viagem, eu vou viajar com outro casal. Tô viajando com um casal de amigos, né? Tô viajando, sei lá, um casal de amigas e tá todo mundo viajando e beleza. Bom, a gente vai escolher um lugar para dividir e tal. Beleza, mas tem que ter 2 banheiros. O banheiro de vocês, pelo menos, numa viagem eu vou dividir com a minha mulher, não tem problema nenhum. Então, esse é o banheiro aqui. Então, isso é importante, isso faz a diferença nas pesquisas. Outro ponto também, tipo da propriedade. Tem gente que prefere ficar numa casa. Por exemplo, eu só gosto de ir para uma praia e ficar numa casa. Eu não gosto de ir para uma praia e ficar num apartamento, porque eu já moro em apartamento. Então, se eu for para um apartamento, eu não vou me sentir na praia. Essa é uma visão minha, não existe certo e errado. Isso sou eu, La Greca. Então, quando eu viajo e eu vou para a praia, eu não quero ficar no apartamento, num flat, eu só quero ficar numa casa. Eu quero ficar numa casa, né? Um gramadinho, um lugar para me sentir realmente, né, com feelings da praia, né? Com sensações da praia. Próximo detalhe, comodidades. Então, para mim, o que é importante numa hospedagem que tem que ter? Ar-condicionado, tem que ter uma piscina. Eu gosto, não vou viajar, tem que ter uma piscina. Eu tenho criança, aproveita. Tem que ter uma piscina, tem que ter uma academia, tem que ter uma Smart TV. De preferência, tem que ter um berço. Então, isso são as minhas escolhas. Tudo isso que eu estou fazendo aqui são refinos que, se você não estiver preparado, você está fora da pesquisa. Você está fora da pesquisa. Pensa que, como eu, vários hóspedes fazem pesquisa. Você acha que o cara vai olhar uma lista de 400 hospedagens, eu vou checar 400 hospedagens para escolher qual é a melhor para mim?
Óbvio que eu não vou fazer isso. Eu vou pegar um filtro e vou dizer, elimina logo o que não tem, o que eu não quero. Tira logo. Para que eu vou ficar olhando? Vou ficar ali folheando revista em consultório médico? Eu tô ali folheando. Não, já vou, isso aqui, é isso, é isso, é isso, é isso aqui. E ponto. Outro ponto também que eu gosto também, em relação a quando eu vou fazer reservas pelo Airbnb, eu só gosto de escolher lugares que tem reserva instantânea. Ou eu estou me programando para uma viagem. Estou me programando. Eu vou ficar mandando mensagem para o anfitrião, tá perguntando o que é que eu vou fazer, o que é que eu não vou fazer. Peraí, não tô policial. Quer saber se eu vou viajar com a minha família, para onde é que eu vou, o que é que papapá. E tem pessoas que são invasivas. Eu sou anfitrião também, eu não pergunto nada. Eu não pergunto nada, não é da minha conta. O cara tá viajando, quando tu faz uma reserva no hotel, o cara fica te perguntando, vai fazer o quê? Vai para qual evento? Vai dormir com quem? E não sei o quê. O cara vai ficar te perguntando, é? Não, eu não pergunto nada. Então, quando eu vou fazer reserva no Airbnb, eu também faço isso. Eu pego lá e digo, quem é que tem reserva instantânea aqui? Pronto, esse cara aqui, pronto, esse cara aqui que eu quero. Pronto. Aí eu boto no filtro também. Tudo isso que eu escolhi está dentro dos filtros do Airbnb. Então, se você não tem reserva instantânea, se você quer consulta antes, você quer um pedido de reserva porque você quer perguntar alguma coisa, saiba que você está perdendo reserva. Você está perdendo a oportunidade de triplicar reservas, de ganhar 10 mil com a tua hospedagem, de ganhar 10 mil como gestor de hospedagens, por conta disso. Porque eu já falei para vocês, a reserva instantânea é jogar o jogo da plataforma, é jogar o jogo dos algoritmos da plataforma. Eu falei isso para vocês. Quanto mais você entender o modelo de negócio das plataformas, o que elas esperam de você, você vai jogar o jogo adequando-se às suas condições para que a plataforma favoreça a tua visibilidade, que dentro do método de hospedagem lucrativa consiste em 3 vezes. Já falei, valor, valorização e visibilidade, que é o que a gente está conversando hoje. A gente está falando um pouquinho, um trecho sobre visibilidade, um pouquinho do método de hospedagem lucrativa, né, um pouquinho da minha metodologia, eu estou trazendo um detalhe aqui para você. Claro que cada um desses pontos aqui, a gente pode descer muito mais comentários, falar muito mais comentários. Por quê? Porque tudo isso aqui está dentro da parte de políticas, está dentro da parte de estratégia de vendas, mas eu não vou descer isso aqui, porque daqui a pouco eu vou passar 2 horas de live aqui, e fica muito chato passar 2 horas numa live, né? É muito chato. Outro ponto também, que eu até pensei em fazer isso no meu apartamento, em relação a recursos de acessibilidade. Então, se você, cara, tá numa região, sei lá, Poços de Caldas, Minas Gerais, tem um público mais, eu já atendi algumas hospedagens lá e eu sei que é um público mais sênior, que frequenta a região. Então, às vezes, se você tá numa região que tem muito idoso, você ter portas mais largas, você ter barra, né, aquelas barras para tomar banho, um piso antiderrapante, né, um tapete antiderrapante no banheiro. Isso são itens que vão favorecer você na pesquisa. Pensa que cada um desses pontos aqui são pontos a mais que você tem de visibilidade. Por isso que eu falei mais uma vez para vocês que eu não vendi o berço, que eu ia vender o berço. Eu não vou vender esse berço, não. Esse berço aqui é bom, eu vou guardar ele, que ele vai me trazer um diferencial. Tem pessoas também que, quando estão usando filtros, preferem escolher Superhost. Ah, não, só quero me hospedar com Superhost. Eu não faço muito essa questão, não. Agora, se fosse no Mercado Livre, eu só gosto de comprar com os melhores vendedores. Por quê? Porque geralmente são pessoas mais desenroladas. Se acontecer um problema, a troca fica mais fácil. Né? Se eu precisar, houver um atraso, geralmente são vendedores melhores. Mas hoje, se eu só me hospedaria com Superhost ou não, para mim não faz tanta diferença. E em relação ao idioma, você também vê que quando você coloca pessoas que falam inglês, pessoas que falam outros idiomas, o filtro também diminui. Se você colocar ali, eu coloquei em Recife, apareceram 463 hospedagens. Quando eu coloquei o filtro lá que fala inglês, caiu para 68. Pô. Ou seja, 400 hospedagens saíram do meu filtro. Só porque você colocar ali, fala inglês. Pô. Então, ou seja, pensa que cada um daqueles recursos são fontes de oportunidade que você tem para crescer, para se desenvolver. Beleza? Beleza. Feito o filtro agora, né? Tudo organizado. O hóspede selecionou exatamente o tipo de hospedagem que ele queria. Não sei se vocês são assim, mas boa parte das pessoas são assim. Se tiver no computador, o que é que a pessoa vai fazer? A pessoa vai abrir várias abas. Vai ficar um monte de abazinha lá com as hospedagens. Gostei dessa, abri uma nova aba. Abriu uma nova aba. Aí você daqui a pouco está com 10 abas abertas, com 10 hospedagens que você ficou na dúvida. Agora é a hora da comparação. Aí o que as pessoas vão olhar na tua comparação? Foto. Tu tá preparado? Tuas fotos estão boas? Né? Tu se preparou para isso? Se preparou para aquele tipo de hóspede que tu quer atrair? Ressaltou teus pontos fortes? Ressaltou teus diferenciais? Ressaltou por que ele deve te escolher e não escolher o concorrente? Você parou para pensar nisso? Porque as fotos agora estão sendo avaliadas.
Se a tua foto não for boa, ali mesmo tu já caiu na escolha. Ah, mas meu lugar é muito bom. Mas as fotos retratam esse muito bom? Não, não retratam. Tu já perdeu ali mesmo. Ali, ó, tu já, ó, sumiu, desapareceu. Outro detalhe também que eu vou comentar aqui, que é um erro muito grosseiro que muito anfitrião faz. Quem vocês aqui que não colocam a foto da cidade? Coloca a foto da praia. Né? Pega assim, aí na tua foto do Airbnb, tu coloca a praia, tu coloca a trilha, tu coloca a montanha, tu coloca as comidas locais, tu coloca o artesanato, tu coloca fotos do local no teu Airbnb. Eu vou te dizer, desculpa o termo, mas isso é a maior cagada que tu tá fazendo. Porque quando o cara entrou no Airbnb, quando o cara entrou na Booking para pesquisar uma hospedagem, ele já sabia para onde ele quer ir. Ele não precisa ver as fotos da tua cidade. As fotos da tua cidade é para tu utilizar no teu Instagram. Quando tu for produzir conteúdo, se tu quiser produzir conteúdo, falar da tua cidade, né, falar das experiências e tal, beleza. Beleza, você pode fazer. Agora, pegar as fotos de lugares e colocar no Airbnb como se aquilo fosse... Aquele mesma foto que tu oferece, todo mundo vai ter acesso àquilo ali, que aquilo é público. Geralmente, o que as pessoas colocam são lugares públicos. Então, aquilo não agrega em nada. Aí você perde tempo mostrando coisas da cidade em vez de falar sobre você. Pensa que o teu anúncio não é para tu falar da tua cidade, o teu anúncio é para tu falar de tu, entendeu? Sobre você. Para pensar. Então, assim, vamos usar um outro nicho, por exemplo. Imagina tu entrar numa loja de carro, por exemplo, sei lá, tu entrar numa loja de carro, tu entrar num, sei lá, num iFood, aí quando tu entra no iFood, tu vai olhar o restaurante dentro do iFood, por exemplo, aí lá dentro do iFood o cara tá mostrando lá que o restaurante dele fica na frente de uma praça, que o restaurante dele tem uma comida de não sei quantos anos e tal. O cara tá comentando algumas coisas que, tipo, porra, eu quero ver o teu cardápio, o que é que tu serve, qual é a tua comida, qual é a tua avaliação. Então, não perde tempo mostrando fotos que não tem nada a ver com a tua hospedagem. Foca em você. Isso é um erro muito bom, muito clássico. Claro que tem muito mais coisas sobre fotografia, que eu vou falar do nosso evento, na Semana Triplex Reservas. Fica ligado que lá a gente vai falar muito mais coisas, tá? Quem não se inscreveu ainda, mais uma vez eu ressalto. O link tá aqui embaixo. Galera que tá no YouTube e que tá me vendo no Instagram, o link tá aqui em cima, tá? Galera do YouTube que não me segue ainda no Instagram, meu Instagram tá aqui. E galera do Instagram que não me segue no YouTube, me sigam no YouTube também. Entrem lá no meu canal do YouTube depois, né? Me sigam lá, Felipe Lagreca, que vai ser bacana também, tem vários conteúdos lá. Outro detalhe da comparação, depois das fotos, preço, né? Onde a gente vai falar na nossa segunda aula da semana Triplex Reservas, é a parte preço. Preço conta muito no momento da escolha, né? Em seguida, o custo total da viagem. Qual é o valor das taxas? Né? Tipo, você está cobrando quanto taxa de limpeza? Dia desse eu fiz uma estratégia. Eu não esperei muito tempo, não, mas eu vou testar de novo. Eu peguei a taxa de limpeza e eu diluí nas minhas diárias. Eu tirei a taxa de limpeza. Eu peguei lá a taxa, acho que era 150, 120, 150, e aí eu diluí nas diárias. Eu tirei a taxa para ver se melhorava. Mas aí eu tive que esperar mais tempo. Só que aí eu estava com uns buracos no calendário e eu terminei não esperando mais tempo. Aí eu tive que desfazer para poder tapar esses buracos, mas quando eu tiver com mais calma, eu vou fazer de novo. Então pensa que qual vai ser o custo total da tua viagem? Quanto que o hóspede vai pagar? Pela diária, pelas taxas? Quanto que ele vai pagar? E aí você pensa também, que eu também não vou entrar nesse assunto, tá? Mas quantos anfitriões aqui não pagam uma taxa de 3% ao Airbnb e os outros 10 a 14% fica para o hóspede? Então, quando o hóspede vai fazer a reserva, tá lá. Preço das diárias, 1.000. Preço de taxa de limpeza, 100. Preço de serviço do anfitrião, do hóspede, X. Tá lá embaixo. Então, assim, o hóspede, quando ele também está pagando pela taxa, não é tão bom. Só tenho isso para te dizer. Não é tão bom. Não vou te explicar o porquê agora, porque eu já estou com o tempo estourado, mas entende isso. A taxa, quanto mais taxas você tiver, quanto mais taxas você empurrar para o hóspede, é pior. Seja calção, seja limpeza, seja energia, seja a taxa de comissão do Airbnb. Quanto mais taxas tu empurrar para o hóspede, tu querer tirar, tipo assim, eu vou tirar esse peso das minhas costas, vai para tuas costas. Não. Assume o peso e aumenta o preço, que fica elas por elas. Mas eu não vou explicar isso agora, porque se eu explicar isso aqui, eu vou ter que demorar muito mais tempo. Mas entenda que esse não é o jeito certo. Bota no taxas. E depois ele vai comparar as avaliações, que são o gatilho mental de provas sociais. Quanto mais pessoas decidem favoravelmente, melhor. Próximo ponto, turma. Para a gente encerrar, né? Está próximo de encerrar? Deixa eu ver quantos tópicos eu falto aqui. Não, já está próximo de encerrar. Próximo ponto, o que é que ele vai fazer? Ele vai analisar o quê? A tua descrição, o teu conteúdo. Como é que está teu conteúdo? Vai ler tuas avaliações recentes. Como é que foi a experiência recentemente com ele?
O teu conteúdo tá bom ou o teu conteúdo tem dúvidas? A pessoa tem dúvidas quando a pessoa lê teu anúncio, a pessoa vê as tuas fotos. A pessoa tem dúvida, a pessoa consegue entender. Ele sabe o que você oferece, ele sabe o que você tem ou ele tem dúvidas quando ele lê. Então, a descrição é um ponto importante. Tem que saber construir a descrição, tem que saber preparar-se nas avaliações, ou seja, tá próximo da hospedagem, tem umas mensagens estratégicas que você manda, né? Como que você se posiciona para que o hóspede se sinta abraçado. Tipo assim, existe diferença entre Airbnb e hotelaria? Existe, claro que existe. Em termos de venda, não. Em termos de vendas online, não tem diferença. Em termos de operacional, tem diferença. Em questões logísticas, questão de você estar mais próximo do corpo a corpo. Mas se você é um anfitrião, você pode automatizar tudo isso através de mensagens. Porque o hóspede vai se sentir abraçado. Todos os meus hóspedes, todos eles falam assim, cara, eu nunca tive uma recepção dessa. Por quê? Porque eu sou aquele cara que fica ali, tá tudo bem, meu irmão? Tá precisando de alguma coisa? Tá tudo certo? Qualquer coisa por aqui, viu? Precisa de uma indicação. Aquelas mensagenzinhas só pro cara se sentir acolhido. Só pro cara se sentir acolhido. E ele gosta da experiência. Aí depois, daqui a pouco ele volta, daqui a pouco ele indica, daqui a pouco ele faz propaganda boa minha. Enfim, são pontos positivos. E pra gente encerrar agora, turma, sempre pensa assim, tudo que a gente conversou no teu anúncio e tudo isso aqui são pontos de uma metodologia maior. Existe um método de hospedagem lucrativa, uma metodologia feita por mim, certificada pelo MEC. A minha metodologia é certificada pelo MEC, a nível de extensão universitária, a nível de atualização, extensão universitária a nível de atualização pela Faculdade de Brasília. Tudo isso que eu aprendi aqui, tudo isso que eu masterizei, foi muito tempo de campo de batalha, foi muito tempo de treinamento. Muito tempo de treinamento, campo de batalha. Muitas vezes eu errei, e eu ainda hoje, às vezes eu faço uma estratégia que, putz, isso aqui não está funcionando, não. Troca, vamos mudar logo. É normal, isso faz parte de qualquer empreendimento, qualquer negócio, qualquer empreendedor, ele está o tempo inteiro obstáculo. Aqui, ó. Eu adoro esse livro, eu sempre falo dele, o obstáculo é o caminho. Aqui, ó, esse aqui é o caminho. Então, essa é a vida do empreendedor. Essa é a vida do empreendedor. É aquela correria o tempo inteiro, os obstáculos aparecem, mas é uma coisa muito importante que eu friso. Você não precisa decorar qual botão apertar na Booking ou qual botão apertar no Airbnb. Apertar botão, isso é muito simples. O que eu tento trazer aqui para vocês é tipo assim, não é te dar o peixe. Eu quero que você aprenda a pescar, que você saiba vender na alta temporada, vender por um preço bom para fazer uma gordura, que você saiba vender numa baixa temporada, que você saiba atender bem o seu hóspede, né, promover uma boa experiência, conquistar uma boa avaliação, vender dia de semana, vender final de semana. Não tem empecilhos para entender, putz, aconteceu um fato aqui, agora o que é que eu faço? Não é tipo assim, qual botão eu aperto, o que é que eu faço? É isso que você tem que pensar. Então, cada conteúdo desse aqui é mais um ponto que vai te deixar mais próximo do triplicar tuas reservas. Galera do YouTube, por favor, deixem seus likes aqui para eu saber que vocês gostaram. Me sigam no Instagram aqui, ó. Tá o Instagram do Lagreca aqui. Quem não me segue ainda, corre lá. Me segue. E quem tá aqui no Instagram e não me segue no YouTube, vai lá no YouTube e coloca meu nome só, Felipe Lagreca. Me segue lá. Pessoal, bom final de semana para vocês. Beijos e abraços. Fiquem com Deus. Fui.